Agatha Lima Gomes, sou estudante de Engenharia de Telecomunicações e sou torcedora do Avaí Futebol Clube. Quando eu tinha uns 6, 5 anos, eu vi meu pai ouvindo o jogo do Avaí no rádio e eu perguntei pra ele que jogo era aquele, do que era. Ele disse, jogo de futebol. Aí eu perguntei quais eram os times que estavam jogando, ele falou, o jogo do Avaí. Eu perguntei, pai, tu é havaiano? Ele disse, sim, sou havaiano. Eu disse, então a partir de hoje eu também sou. E aí eu acabei acompanhando o Avaí desde os 5 anos, até hoje. A minha rotina ela é muito pesada, então eu tô fora de casa nos 3 turnos, de manhã, tarde, à noite e sábado. Mas eu sempre que posso acompanho o Avaí no estádio, então umas 3 vezes por mês eu vou no jogo lá no estádio na ressacada. Se eu não posso ir no estádio, ou eu vejo na TV, ou eu vejo no rádio, ou na internet. Eu tô sempre acompanhando, independente do meio que for. Em relação à diretoria, a gente teve um diretor que ficou, um presidente, né, na verdade, que ficou no time por muitos anos, que foi o Zunino. E a torcida tinha uma relação de bastante carinho com ele. Infelizmente, ele acabou falecendo recentemente, então a gente tem um diretor novo. E vamos dizer assim que a gente ainda não tem aquele afeto, aquele apego no presidente do clube, porque é uma pessoa nova que chegou agora, uma diretoria diferente, que tá fazendo coisas diferentes, trazendo jogadores novos, trouxe alguns antigos que a gente tinha lá na época de 2010, 2009. Então a gente tá se acostumando ainda com essa galera nova que tá na administração do clube. No campeonato, o Avaí ele tá na Série A, só que a Série A ela é muito disputada, né? Até Santa Catarina é o segundo estado que tem mais times na Série A, mas mesmo assim a gente tem que reconhecer que não é o estado mais forte. Então, na verdade, todo o Brasil, tirando times maiores do Rio Grande do Sul, Grêmio, Inter e ali Minas Gerais e Rio de Janeiro, acabam sendo times mais fracos do que os demais. Então, o Avaí não tá na sua melhor campanha, mas vamos dizer que podia ser pior. Então, tá indo bem até. Havaí e Figueirense é um clássico muito, muito assim, uma rixa bem grande, apesar de a gente ter vários times grandes em Santa Catarina, então tem o Havaí, o Figueirense, Chapecoense, Criciúma, mas o maior clássico de Santa Catarina é Havaí e Figueirense. Até por serem os dois times da ilha, que a gente diz, né? Mesmo que o Figueirense a sede dele seja no Estreito, que é no continente, o Havaí seja da ilha mesmo, a gente diz que são os times da capital, né? Da capital Florianópolis. Então a rivalidade ela é muito grande, na verdade. Assim, dia de clássico a cidade para e a gente sabe que tu vai ver só a camisa do Havaí e Figueira na cidade. Eu procuro, mesmo sendo, eu sou muito fanática, mas eu sempre procuro não misturar muito assim, separar a pessoa pelo time, porque se tu fizer isso, tu acaba criando assim aquela raiva, porque aquela pessoa não torce pro time que tu quer e cria uma rivalidade um pouco maior do que é preciso. Então, eu tento sempre procurar pensar que por mais que ela torça para um time diferente, que a camisa não seja a mesma que a minha, ela é uma pessoa e eu tenho que respeitá-la independente de eu odiar o time dela. Porque na verdade é isso que a gente sente pelo rival. A gente tem raiva e quer que ele perca sempre. Mas tem que respeitar. Hoje eu sou um pouco menos maluca do que eu era alguns anos atrás. Eu já cheguei a brigar por futebol, brigar assim fisicamente, mas a gente tenta respeitar, assim. Então, tipo, eu trabalho, na verdade, eu tenho sempre um azar que eu tô sempre mais rodeada de figueirense do que de havaiano. Então, sempre fica aquela coisa de ser a única havaiana e aí todo mundo, né, tirando com a tua cara ali, e aí tu tem que dar aquela risadinha, descontrar, que é pra não levar na brincadeira. Mas é um convívio normal, até porque como eu trabalho no continente, é mais comum que eu cruze com pessoas da parte do Figueirense do que do Havaí. Né? Se eu estivesse na ilha constantemente, seria muito mais comum que eu estivesse com havaianos, né? Como eu sou muito recente, eu tenho só 20 anos, vou fazer 20 anos. Então eu conheço uma história minúscula do Havaí, o Havaí tem mais de 90 anos. Dos 20 anos que eu acompanhei, 15, né, porque eu comecei com 5 anos, a gente tem muito carinho por alguns jogadores. Um deles é o Marquinhos, que é assim o amor dos torcedores do Havaí. Ele não tá assim na melhor fase dele, nem é os que faz os maiores gols, então dificilmente ele é o artilheiro do time. Só que ele além de ele ser jogador do Havaí, ele é havaiano, torcedor.
declarado. Então, mesmo quando ele jogou no Grêmio, por exemplo, ele sempre se declarou havaiano. Então, a gente tem muito carinho por ele e sempre coloca ele como maior craque, né? Porque para nós é a nossa paixão. Mas existem outros jogadores, por exemplo, o Roberto, que hoje tá no Avaí, voltou. Ele jogava no time de 2009, saiu, voltou para Avaí. Roberto é um grande jogador. Eu gosto muito do Emerson, que é zagueiro, mas que faz bastante gol. Então a gente tem. Acho que o time de hoje, que voltou a ser bem parecido com o time de 2009, tem boa parte dos jogadores que a torcida simpatiza muito. Pra mim foi o gol do goleiro, na época era o Eduardo Martini. Ele viu que o goleiro do outro time estava adiantado, ele deu um chutão na bola, a bola quicou na frente do goleiro do time adversário e entrou no gol. Foi Aqui. gol de goleiro, gol direto. Foi em 2009, 2008, faz bastante tempo já. Você Tem o consegue dizer assim, Marquinhos, tem o Eltinho, tem o Roberto, tem o Emerson, tem o Wagner, tem o Pablo. Eu não lembro porque eu era muito nova, mas a gente conhece a história, que foi o título da Série C, que foi em 1900 e alguma coisa, 98, 97. Então, tipo, eu era muito novinha, nem tinha nascido direito. Mas foi título do Brasileirão da Série C. Foi a única estrela que a gente tem, né, de título nacional. O campeonato, ele é por pontuação, né? Então, na verdade, não tem semifinal, final e tal. Foi naquele campeonato, em pontos corridos, o Avaí foi o que teve maior número de pontos e ganhou a Série C do Brasileirão daquele ano. Foi no ensino médio, no IFSC. Eu tava conversando, assim, com os amigos e eu, pra variar, era uma das poucas havaianas da roda. E eu tenho, por mais que eu seja muito fanática, normalmente eu não vou provocar o outro torcedor, do Figueirense no caso, né? Então, mesmo que o Figueirense perca, ou que dê um clássico e ele perca, eu não vou atrás de confusão, porque eu já sei que eu sou meio temperamental. Mas as pessoas costumam me provocar bastante justamente por esse meu perfil. Então, pra eles é muito engraçado que eu fique super irritada com isso. E um menino veio me irritar e tirar com a minha cara, porque eu acho que o Havaí tinha perdido e falar mal do Havaí, enfim. E eu falei pra ele, cara, me deixa quietinha, não fala comigo, não quero falar de futebol hoje, né? Não foi legal, não quero saber. E ele insistiu muito, assim, muito, 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 e ficou me infernizando. E eu falei pra ele, cara, se tu continuar falando comigo, eu vou dar um soco na tua cara. E ele não acreditou. Ele continuou falando. Aí eu dei um soco na cara dele. Eu não me orgulho de ter feito isso, mas foi totalmente impulsivo, assim. Depois eu pedi desculpa e tal. Ficou tudo bem. Ele disse, não, sem problemas. Mas foi, assim, o ápice da minha irritação. E quando eu me dei conta de que eu tinha dado um soco nele, eu fiquei assustada comigo mesmo. Porque eu pensei, gente, é futebol, por que eu tô dando um soco no cara? Né? Não faz sentido agredir alguém. O futebol, mas foi alguma coisa, assim, totalmente impulsiva. É como se estivesse falando de um familiar, sabe? Eu fiquei muito irritada. Então, eu pedi pra parar, não parou. Cara, sai daqui. Daí eu dei um soco pra ele sair. E a gente, na hora eu fiquei, tipo, super assustado. O cara ficou assustado, ele não entendeu o que tinha acontecido. Ele virou a cara e saiu andando. Eu pensei, meu Deus, a hora que ele me ver, ele vai me matar. Só que aí eu fui atrás dele e falei, desculpa, né? Não pensei e tal. E ele, então tá, tudo bem, beleza. Eu falei, não, tenho certeza que eu tava com medo de apanhar do cara. Porque bater num homem ainda, meu Deus do céu. Se ele me desse um tapa de cima pra baixo, ele me quebrava toda. Então, é muito perigoso, assim. Da Ilha Formosa, cheia de graça, é o time da raça. É povo, é gente, é bola pra frente, é só o coração do meu Havaí. Havaí, meu Havaí, da ilha és o leão. Havaí, meu Havaí, tu já nasceste campeão. De encontro marcado, com seus dias de glória, pois a ordem é vitória, vencer, vencer. Eu acho que referente à Copa como evento, não pensando nos jogos de futebol e resultados, como evento, eu achei bem surpreendente. Que mesmo que a gente tenha se atrapalhado um pouco na entrega das obras e tal, parece ter saído um evento bem legal até, entendeu? Mais organizado do que eu esperava.
Eu achei bem interessante, assim, a questão de passaporte, das pessoas entrarem, assim como vai acontecer nas Olimpíadas, que agora o governo liberou para entrar sem passaporte até a data das Olimpíadas, para atrair os turistas para virem para cá. Então, eu achei que tiveram medidas bem interessantes e o evento foi bem legal. Quanto aos jogos, Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? Independente do jogo, acho que foi um show à parte. O Brasil foi uma decepção, acho que a gente não esperava, até porque estava dentro do Brasil, né? Então, acho que a gente esperava um pouco mais, o que é normal, e talvez por isso, talvez o próprio time tenha entrado com um pouco de salto alto, e talvez por isso que tenha acabado no desastre que deu, né? Mas quem vai saber? Também conta muito emocional, a pressão da torcida tá dentro de casa, tem aquela cobrança da gente de que tem que ganhar, então acontece. A gente tem que tentar entender, mas que foi decepcionante foi. Eu acho. São estruturas e é um monumento, na verdade. É muito lindo, né? Se tu for olhar essas arenas, os da Copa e esses que tu estás, por exemplo, são estádios maravilhosos. Não sei se vale a pena hoje investir o dinheiro que é investido nisso, porque eu acho que ainda hoje a torcida do Brasil ela ainda não traz tanto retorno quanto uma torcida da Europa, por exemplo. Se for comparar o Brasil com a Europa, nos jogos europeus tem muito mais torcida do que aqui. Claro que se tu pegar os maiores times, Corinthians, Flamengo, São Paulo, o estádio tá sempre cheio. Mas não sei ainda se retorna, mas que são monumentos maravilhosos, são. Não sei por que, que a gente está criando assim esse novo padrão, por que está seguindo, não sei se é para ficar um padrão mundial, ou se é porque é mais bonito, ou enfim, mas que é muito bonito é. Eu acho que bem interessante. Eu vejo que boa parte da ação da polícia não é só uma ação, é uma reação às torcidas. Então, torcidas um pouco mais violentas requerem que a polícia tome umas medidas um pouco mais drásticas. Eu posso comparar isso porque, por exemplo, eu tenho a polícia aqui de Santa Catarina e na polícia de Santa Catarina eu já fui no estádio do Joinville, que é um time daqui, e no estádio do Havaí. E tu vê uma drástica diferença da polícia que atua em Joinville e da polícia que atua aqui. Assim como tu pode ver também que em estádios maiores, com torcidas organizadas, principalmente a polícia, ela tem que ser um pouco mais dura para evitar que a torcida acabe se passando. Porque tem aquele torcedor que é fanático e tem um torcedor que ele não é mais fanático, é outro nível já. A pessoa vive pro time e o time é a vida dela e ela passa por cima de qualquer coisa por causa do time. Então, às vezes essas pessoas precisam ser controladas porque elas partem para violência, elas partem para falta de educação, elas perdem a noção de risco, de perigo para as outras pessoas e para ela mesma. Então, eu acho bem interessante que tenha policiamento no estádio, mas que seja um policiamento assim proporcional. Não que seja uma polícia que chega no estádio e tu fica assustado e tu não sabe se tu tem medo porque a polícia tá ali. Isso quer dizer que é ruim estar ali naquele lugar ou se é porque não, ela tá ali porque é bom ter alguém ali para se precisar. Então acho que desde que seja proporcional, eu acho bem interessante que tenha polícia ao redor dos estádios e dentro deles também. Eu vejo que o problema da torcida organizada no Brasil hoje é que existe muita gente ruim usando a torcida organizada de desculpa. Então, não dá para generalizar e dizer que toda torcida organizada é ruim, toda torcida organizada ela machuca, ela quebra, ela destrói, porque são pessoas pontuais dentro dessas torcidas. Existem torcidas muito grandes, como a do Corinthians, por exemplo, e não dá para te dizer que todo mundo que está associado a Gaviões da Fiel é ruim. Existem grupos de pessoas pontuais que muitas vezes não estão ali nem pelo futebol. Estão só se infiltrando para ter uma desculpa de por que fazer mal a alguma coisa, a alguma cidade, quebrar um bem público, ameaçar outra torcida, enfim. Eu acho que se a torcida organizada ela seguisse realmente, fizesse jus ao nome de torcida organizada, fosse uma torcida que participa dos jogos visando fazer uma torcida diferente, cantar, levar bandeira, questão de apoio ao time, não como um grupo de pessoas que vai passar por cima de quem tiver com a camisa diferente da sua, eu acho que é muito interessante. Mas acredito que hoje ainda precisa de um pouco de conscientização das torcidas organizadas no Brasil, porque eu ainda acho muito violento. Mesmo que aqui em Santa Catarina seja muito menos do que no grande polo do futebol do Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro, eu ainda acho que é muito violento. As pessoas ainda teriam que se conscientizar um pouco mais do que é a torcida organizada. Por que estar lá?
O estádio é só um dos meios que acaba se manifestando e que a gente percebe mais porque tem muita gente olhando. Então, quando alguém grita, todo mundo escuta. Mas na nossa cabeça, no dia a dia, tu tem pensamentos racistas automáticos que se tu não parar para refletir, tu acaba reproduzindo aquilo e tu não percebe. Então, o futebol é só mais uma das coisas, uns lugares que a gente acaba reproduzindo um pensamento automático. Eu acho extremamente ofensivo, não acredito que jogadores negros devam aceitar a questão das torcidas e dos outros jogadores, porque também não é só torcida e jogador, existe racismo entre jogador e jogador. E acho que os torcedores negros e jogadores negros não deveriam aceitar esse tipo de discriminação e talvez devesse ter alguma outra punição para jogadores que usam esse tipo de ofensa, torcedores que usam esse tipo de ofensa, ou punição para o clube, ou para o torcedor como pessoa física, para o jogador como pessoa física, suspensão do futebol. Devia ter alguma punição um pouco mais pontual, porque não dá para aceitar.